dia. Aula de Ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre os sistemas do corpo humano. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 3 e 4. Então, gente, quando a gente fala do corpo humano, a gente sabe que o nosso corpo humano ele é constituído por sistemas, né? E esses sistemas, cada um vai ter a responsabilidade de exercer alguma função vital para o nosso organismo. É claro que quando a gente para analisar as funções específicas de cada sistema, a gente pode achar, ou até mesmo com uma certa verdade, que um sistema seja mais, digamos, importante do que outro. Sim, se a gente analisar friamente, isso é uma verdade. Só que, se a gente parar para analisar o corpo humano como um todo, né, como uma máquina da natureza, a gente percebe que um sistema vai sempre depender do outro. Obviamente que um vai ter uma função mais importante do que o outro, outros vão agregar mais funções, porém, um sistema não consegue ter a mesma eficiência se deixar de existir algum tipo de outro sistema presente no nosso organismo. E aí o conjunto desses sistemas, né, vai formar justamente o organismo. No caso do nosso estudo, o organismo humano. Então vamos falar, eu separei aqui alguns sistemas, me desculpe, que são os sistemas que a gente vai falar muito brevemente. Nós não vamos entrar especificamente em detalhes de cada sistema, porque não tem como a gente fazer isso, né? A gente precisa aí no mínimo de 1, 2, alguns sistemas até de 3 aulas para falar de apenas um sistema. Então nós vamos resumir, definir cada sistema que existe no corpo humano e obviamente os principais. Claro que existem mais. Vamos começar falando do sistema cardiovascular. Qual é a função do sistema cardiovascular? Muitas vezes vocês também vão encontrar a nomenclatura sistema circulatório. Porém, sistema circulatório já é uma nomenclatura antiga. Hoje em dia o correto é sistema cardiovascular. É o sistema responsável pela circulação sanguínea. É o sistema que vai ser responsável por transportar o nosso sangue e por bombear o nosso sangue. É constituído pelos vasos transportadores, os vasos sanguíneos, que são veias, artérias, venículas, arteríolas, enfim. E o miocárdio, que é o coração, ok? Nós vamos ter também o sistema respiratório, que vai estar ligado diretamente ao cardiovascular, na troca gasosa, e ele tem a função de fazer o quê? Literalmente inspiração e expiração, que é a parte mecânica do seu funcionamento, que é mandar o ar para dentro e mandar o ar para fora. E aí nós vamos ter as cavidades nasais, né, as cavidades respiratórias, boca, nariz, traqueia, laringe, brônquios, bronquíolos, pulmões, que são 2, e os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a hematose, a troca gasosa em si. Para quem não lembra, hematose é o nome correto para a troca gasosa. Sabendo disso tudo, a gente então começa a entender o porquê que ele está relacionado diretamente ao sistema cardiovascular. Justamente porque essa hematose vai ocorrer no sangue. É o sangue que transporta os nutrientes e o oxigênio para as células do nosso corpo. E esse sangue faz essa troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Depois nós temos o sistema digestório ou digestivo, como vocês preferirem, ambos estão corretos. Eu utilizo digestório, tá? O sistema digestório é responsável por quebrar o alimento que nós ingerimos em partículas menores que sejam capazes de serem absorvidos pelas células e assim gerar energia para o nosso organismo. Esse sistema digestório ele é constituído por uma série de estruturas e glândulas anexas. Que estruturas são essas? Nós vamos ter a boca, língua, dente, vamos ter a faringe, a traqueia, vamos ter o esôfago, o estômago, vamos ter
intestino delgado, que é dividido, como nós sabemos, em duodeno, jejum no ilho. Vamos ter o intestino grosso, que é dividido em seco, colo e reto. Vamos ter as glândulas anexas. Que glândulas anexas são essas? Glândulas salivares, pâncreas e fígado. Professor, pâncreas e fígado são glândulas, não são órgãos? São órgãos, porém também são glândulas. E sabendo disso, a gente começa a ver, já que eles são glândulas mistas. Por quê? Porque eles vão ser endócrinos e exócrinos, né? Já vamos falar disso. Então, o sistema digestório é composto por várias estruturas e glândulas anexas. Depois do sistema digestório, nós temos o sistema nervoso, que é responsável por quê? Pelas sensações, pelo controle do nosso organismo. Sistema nervoso, ele tem uma característica, porque ele tem uma célula específica, que são as células denominadas por neurônio. E são elas que vão sofrer os impulsos nervosos e as sinapses, as células que vão mandar e receber respostas para que você exerça as funções. Eu, por exemplo, só estou movimentando meu braço porque eu estou sofrendo impulsos nervosos através dos neurônios que estão mandando mensagens químicas para que eu realize todos esses movimentos e que eu fale e que eu pense para conseguir passar a informação para vocês. Tudo o que eu faço é através de impulsos nervosos que passam pelo sistema nervoso através dos neurônios, ok? Depois nós temos o sistema sensorial. O sistema sensorial está ligado ao sistema nervoso. Só que o sistema sensorial é dividido em 5 partes: tato, visão, audição, olfato e paladar. São os 5 sentidos do corpo humano. Esses 5 sentidos servem para quê? Para que nós conseguimos sentir, perceber o ambiente em que nós vivemos. Depois nós temos o sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema dos hormônios, o sistema das glândulas que vão produzir hormônios para que nosso corpo funcione. Adrenalina, noradrenalina, o pâncreas que vai produzir insulina e glucagon, enfim. A hipófise que vai produzir o GH, o FSH, o LH, enfim. Dezenas, se não centenas de hormônios produzidos no nosso organismo para que nós conseguimos sobreviver. Nós temos também o sistema urinário ou excretor, fica a seu critério a nomenclatura, eu utilizo excretor. O sistema urinário ou excretor é o sistema que vai produzir a urina, porém essa urina só é produzida graças à sua principal função, que não é produzir urina, e sim filtrar o sangue, retirando as impurezas do sangue para eliminar através da urina. Depois nós temos o sistema reprodutor. O sistema reprodutor, o nome já diz, é o sistema responsável por produzir células que vão ser responsáveis pela reprodução humana. Que células são essas? No caso do homem, o espermatozoide. No caso da mulher, os óvulos. O homem produz espermatozoide nos testículos, a mulher produz os óvulos nos ovários. Depois nós temos o sistema esquelético, que é o sistema que vai formar os nossos ossos. O sistema que está relacionado ao nosso movimento junto com o sistema muscular. Os músculos estão ligados ao esqueleto, que vão se contrair e vão movimentar os ossos, ok? Nós temos o sistema imunológico, que é responsável pela proteção do nosso organismo, produzindo anticorpos que vão defender o organismo dos antígenos. Tá? Junto do sistema imunológico, nós temos o sistema linfático, que é um complexo de redes de vasos que vão auxiliar o sistema imunológico, porém eles também têm a função de absorver ácidos gráficos, que são gorduras, né? E também auxiliar no equilíbrio de fluidos dentro de alguns tecidos. Gente, esses são os principais tecidos do corpo humano. Obviamente que existem outros tecidos, mas esses são basicamente os que vocês necessitam saber e o que nós vamos estudar a fundo dentro do nosso currículo no colégio, até vocês se formarem no ensino médio. Então, esse é o resumo de todos eles. Então, eu espero que vocês deem uma leitura. Lá na apostila de vocês tem esses resumos também. E até a próxima. Muito obrigado.